Olá a todos, muito obrigada por estarem hoje aqui connosco. Para nós é muito especial poder contar com vocês porque representam de alguma maneira os três pilares da Fundação Mendes Gonçalves. Aqui o Pedro Cunha com a questão da educação, Conceição Calhau com a questão da nutrição e o João Ferreira com a regeneração. E obviamente também o Tiago Pereira como CEO da Fundação Mendes Gonçalves. Nós demoraríamos o tempo inteiro deste videocast se eu vos apresentasse naquilo que é fazendo justiça ao vosso currículo. Portanto, eu iria apenas fazer uma indicação apenas aqui, por exemplo, do Pedro como um homem da educação, sempre muito focado nas questões da inovação na educação. A Conceição com um contributo inestimável para a comunicação sobre nutrição e estilos de vida saudável. E o João como um homem da ciência, um químico, que se foi aproximando às práticas da regeneração e agora num contexto empresarial tem aqui a oportunidade de trabalhar neste enorme projeto da agrofloresta. A Fundação Mendes Gonçalves nasce no dia 23 de abril de 2025. É um momento muito especial para nós com esta missão de nutrir futuros e regenerar legados, sempre embebido neste espírito do Carlos Mendes Gonçalves, que é fazer aquilo que ainda não foi feito, que é algo que nos passa a todos um sentido enorme de responsabilidade e de missão. E para isso era importante para nós neste dia e neste momento aqui com vocês perceber o que é que ainda não foi feito e o que é que pode e deve ser feito. E se calhar começaríamos aqui pelo Pedro, fazendo-lhe aqui um desafio, que seria assim, se nós pudéssemos agora fazer uma viagem no tempo e eu estivesse a falar não com o Pedro em 2025, mas com o Pedro Cunha que estaria nos bancos de escola, no primeiro ciclo, o que é que esse Pedro, aos 6, 7 anos, gostaria de ter encontrado no sistema educativo português que não encontrou e que lhe fez falta? Obrigado pela pergunta. De facto é uma viagem apetecível, não é? Eu diria que os dois conceitos que usou para introduzir esta conversa, não sei se o Pedro Cunha de 6, 7 anos os conheceria, mas diria qualquer coisa parecido como o que faz falta é regenerar e nutrir. Porque faz falta regenerar o sentido e o propósito da escola. Hoje em dia é muito difícil, e quando eu era pequeno também era muito difícil, para uma criança perceber onde é que este caminho da educação nos leva. Porquê é que é assim? Porquê é que tem de ser assim? Porquê é que eu tenho que fazer determinadas coisas de determinada forma? Porquê é que eu tenho que aprender determinados conteúdos que são tão longínquos e tão distantes naquilo que é o meu dia-a-dia? E claro que esses conteúdos, e claro que esses hábitos e esses comportamentos que são moldados nas escolas são muito importantes, mas é preciso regenerar o sentido de propósito. Por outro lado, também é preciso regenerar, e eu gostei dessa expressão que usou, também é preciso regenerar, quando falamos de propósito, regenerar o sentido de pertença. A nossa sociedade é cada vez mais diversa, cada vez mais heterogénea e eu diria que hoje e cada vez mais faz falta, como nunca fez, tanta falta, a capacidade que as escolas têm de regenerar tecidos sociais que estão quebrados, de regenerar o elevador social que está avariado, de regenerar a capacidade de compreender que nós somos interdependentes. Nós não vivemos numa sociedade de indivíduos, nós vivemos numa sociedade grupal. Por isso é que se chama sociedade. E o Pedro dos 6 anos gostaria de ter mais oportunidades para perceber que ele não está ali apenas para ter as suas boas notas e para conseguir os seus resultados, ele está ali porque faz parte de algo muito maior. E depois é preciso nutrir. É preciso nutrir a capacidade de sonhar, é preciso nutrir a capacidade de pensar diferente, é preciso nutrir a capacidade de correr riscos. É preciso nutrir a sabedoria necessária para se poder errar as vezes que forem necessárias, sem com isso, ou sem daí advir nenhum problema. É preciso nutrir a curiosidade e para isso é preciso não dar respostas a todas as perguntas que as crianças fazem. É preciso dizer ao Pedro, relativamente à tua pergunta, é uma ótima pergunta, vai procurar a resposta e depois conversamos. Portanto, deixá-los de alguma forma conviver com a inquietação, com a curiosidade e com a aprendizagem como um caminho e não como uma porta fechada, não é? O mundo em que vivemos tem ansiedade quanto baste. Portanto, inquietação não faz falta, não faz falta mais inquietação. O que faz muita falta é que nas nossas escolas, nas nossas salas de aulas, consigamos criar as relações, porque a educação é sobre relações. O conteúdo, a matéria, vem depois da relação, não vem antes da relação. O Pedro dos 52 anos, o que se lembra dos 6 anos são as relações que estabeleceu com os professores. Há parte da matéria que o Pedro, aliás, uma grande parte da matéria que o Pedro já não se recorda, ou não se recorda exatamente, mas eu lembro muito bem quem foram as pessoas que me marcaram, que me moldaram. Portanto, os professores ensinam aquilo que sabem, como é óbvio,
mas ensinam sobretudo quem são. E é essa a capacidade de nutrir as identidades que estão à nossa volta que eu gostaria de recuperar. Obrigada, Pedro. Tiago, achas que o Pedro dos 6 anos ia gostar de fazer parte do centro educativo que está aqui nos planos da Fundação Mendes Gonçalves? Bom, eu quero acreditar que ia, mas acho que mais importante do que isso é o Pedro dos 6 anos ia contribuir para o centro educativo que nós gostávamos de ter, e acho que é um pouco esse o movimento que deve acontecer, mais do que propriamente, no fundo, só se gostar do centro educativo, porque a ideia é que ele cresça e nasça também dessa perspectiva mais de comunidade e de coesão que o Pedro traz. Aliás, esta visão é muito alinhada com aquilo que, num certo ponto de vista, conceptualmente nós desejamos fazer, uma definição clara daquilo que são competências que no fundo devem ser atingidas, mas que devem ser atingidas a partir desta curiosidade, desta ideia de comunidade, de um conceito que o Pedro não trouxe tanto, mas que é muito importante, que é uma ideia de segurança, ou seja, de fazer sentido o que está a acontecer, naturalmente solidificada ou estruturada naquilo que é a possibilidade também de, no fundo, nós estarmos a utilizar conhecimento que já existe, mas a produzir conhecimento que possa inspirar outras e outros a poderem também seguir um caminho próximo. E isso é, no fundo, uma das bases grandes daquilo que a Fundação procura fazer nas suas diversas áreas e que vai procurar fazer na área da educação, que é não apenas existir um projeto concreto e esta perspectiva, enfim, de virmos a ter um centro educativo dos 0 aos 10, com berçário, creche, jardim de infância e escola de primeiro ciclo na Gulgã, poder ser mais do que essa escola na Gulgã e poder ser, de facto, um espaço de florescimento, de crescimento, de cumprimento daquelas crianças e daquela comunidade, mas poder ser, como dizia, um espaço de colaboração, de cocriação e de inspiração de outros a que isso possa acontecer também noutros territórios. Portanto, temos aqui muita ambição, ao mesmo tempo a ideia de criar um ambiente muito afetivo em que há relações que nutrem as crianças e que nutrem o futuro delas e a capacidade delas de acreditarem em si mesmas e no seu próprio futuro. E o Pedro falou há pouco também, e tu também implicitamente, na questão do pensamento crítico, não é? Da capacidade de pensarmos pela própria cabeça e de não assumirmos que a informação nos é dada como um ponto final. Conceição, o pensamento crítico acaba por faltar um bocadinho nos tempos de hoje naquilo que diz respeito à nutrição, que é algo com o qual nós convivemos diariamente. Todos os dias nós tomamos decisões sobre o nosso estilo de vida, sobre o que comemos, sobre a forma como nos nutrimos fisicamente e emocionalmente também, mas hoje em dia há tanta informação. Onde é que fica o pensamento crítico e a boa tomada de decisão? Muito bem. Aliás, deixa-me só dizer que é a primeira vez em muitas que eu tenho sido apresentada, que alguém me apresenta como uma pessoa que tem tido uma importância na comunicação sobre os estilos de vida. Isso deixou-me até bastante satisfeita e principalmente também agora com o que o Pedro dizia, que é aquilo que nós comunicamos também muitas vezes o que somos. Portanto, também sou professora e ensinamos o conhecimento, mas também muito daquilo que é a nossa transformação do conhecimento enquanto a nossa experiência de vida e como é que vemos, como é que isso pode mudar. E, portanto, na realidade, foi interessante, igualmente, eu perceber se há uma característica que tenho, que é gostar muito de conhecer, mas sobretudo partilhar. Portanto, se me permite aqui esta questão, porque depois vem muito nesta lógica de nós temos muita informação, ou se calhar muito acesso a conteúdos, mas cada vez é mais importante este sentido crítico, porque cada vez aquilo que é mais relevante não é o acesso, mas saber do que temos acesso, o que é que verdadeiramente é importante, o que é verdade, o que é que nos faz bem e aquilo que de facto não tem minimamente bom senso. Nós, na verdade, podemos ter muitos conteúdos sobre alimentação, os que não fazem bem nem mal, mas há outros que de facto podem fazer mal e se calhar esses é que verdadeiramente ainda nos importam mais. Portanto, nós temos muitos conteúdos porque também vem muito naquela lógica de que a oferta é feita pela procura. As pessoas procuram muita informação sobre isto e é isso que nós nos devemos concentrar. As pessoas têm cada vez mais a noção do quanto a nutrição, a alimentação influencia a saúde. A Covid-19 veio ainda marcar mais, mas acho que já vinha anterior, mas sobretudo com a Covid-19, a vulnerabilidade das pessoas, naquilo que é o ter obesidade, o ter diabetes, o ter hipertensão, chega um novo vírus, uma ameaça, e de facto estas são as pessoas de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade e de facto uma consciência ainda maior de que estas tais doenças crónicas não transmissíveis estão marcadas pelo estilo de vida, hábitos alimentares inadequados, por exemplo, falta de exercício físico, entre outros fatores. Portanto, trouxe uma consciência muito concreta de que isto vai comprometer a minha saúde.
E, portanto, acho que esta procura de conteúdos é nisto que nós devemos concentrar. As pessoas estão disponíveis para a informação. Critérios não têm, espírito crítico também falta muito e, portanto, nós temos aqui um papel muito importante e, se calhar, aqui nesta questão da Fundação, o que é que falta fazer? Falta, provavelmente, é dar estas ferramentas às pessoas. Informação existe, conteúdos existe e, como eu tenho agora esta preocupação de passar a mensagem de que mais do que literacia, nós precisamos de dar ferramentas às pessoas para utilizarem este conhecimento. E a maioria das vezes nós ouvimos uma enorme dificuldade na mudança do estilo de vida, na mudança de comportamento. O que é que está a faltar fazer? Provavelmente aquilo que as redes sociais fazem é influenciar, manipular e provavelmente é muitas vezes até pelo nosso exemplo. Lá está a tal questão de eu mostrar quem sou. É um bocadinho, olha para o que eu digo e olha para o que eu faço, porque também se não o fizermos, aí há uma enorme incoerência. E eu acho que esta também é uma nota muito importante da sociedade de hoje. É incoerência, além de inconsequência, muitas vezes tomamos medidas que não medimos as consequências, além de inconsequentes, eu acho que somos muitas vezes incoerentes. E, portanto, a incoerência não joga minimamente com mudanças de comportamento e, portanto, temos de facto que perceber o que é que está a faltar para as pessoas compreenderem que devem mudar os estilos de vida e como é que o devem fazer e criarmos essas condições na sociedade. E estamos a falar agora, neste caso até, apelando aqui ao Centro Educativo de Crianças e Jovens, que muitas vezes nas redes sociais têm como referência pessoas que lhes passam informação que não é necessariamente baseada em evidência e que refletem corpos, estilos de vida que parecem inalcançáveis com fórmulas mágicas. Cruzando aqui também com as questões da escola, em que medida é que a escola é um lugar também para ajudar estas crianças e estes jovens a desconstruir estas fake news ou fake information sobre algo que é tão essencial à sua saúde e ao seu futuro? Acho que esta é a pergunta muitíssimo importante, porque obviamente que a escola, estamos a falar num período de formação, estamos a falar em variáveis que se influenciam, a modulação de comportamentos, o espírito de grupo, portanto, efetivamente é um momento super importante e que nós devíamos concentrar mais, ter menos medidas avulso e ter mais medidas de compreender como é que no ensino, e por exemplo em relação à alimentação, acho que é um aspecto muito concreto, faz parte do programa de algumas disciplinas a alimentação, o que é a alimentação saudável, roda dos alimentos, descodificação dos rótulos. No final do dia, o que é que muda? O que é que as crianças efetivamente na prática levam para casa? Provavelmente muito pouco, para eu não dizer quase nada. E portanto, o que é que eles aprendem em cidadania? Se calhar aqui um bocadinho mais o autocuidado, a importância do autocuidado. Quando nós estamos numa fase crítica da sustentabilidade dos sistemas de saúde, e estamos a falar em economia, estamos a falar em muitas coisas importantes para a sociedade, a sustentabilidade, muitas vezes as pessoas queixam-se, têm direito à saúde, têm direito aos acessos à saúde, mas têm o dever de cuidar da saúde. Mas temos que explicar como, e esta é a fase importante, como o autocuidado, como é que eles vão efetivamente fazer a preparação das refeições, que eu acho que este é outro tema que é, na sociedade de hoje e no corre-corre, se calhar estas gerações nem sequer estão a ser preparadas de como é que se prepara uma refeição. Claro. Porque ou compramos feito, ou está o agregado familiar, seja a mãe, seja o pai, ou seja outra pessoa, a preparar as refeições e as crianças estão noutra tarefa. Portanto, já não vêm, já não participam. E, portanto, eu acho que estamos a faltar refletir como é que estas gerações que agora estamos a formar, que a geração não é espontânea, o que é que nós estamos a formar para depois terem competências na preparação das refeições. O que é o fast food? Podemos ter fast food sem ser junk food. Podemos ter a preparação de refeições rápidas que sejam adequadas. Como é que se adquire os alimentos? Ler rótulos. E os alimentos frescos não têm rótulos. Quer dizer, há aqui algumas coisas que se calhar nós devemos simplificar. Porque acho que em relação à alimentação muitas vezes também é o esotérico, é o sofisticado, o desmistificar muitas vezes é descomplicar. É simples. Às vezes são coisas simples, são básicas, mas que estão a faltar. E portanto, a escola, sem dúvida nenhuma, que tem aqui um papel muito, muito, muito relevante. E, Tiago, sentes que na perspectiva da Fundação, a Fundação Mendes Gonçalves pode ocupar aqui um lugar importante na construção dessas ferramentas que a Conceição falava, até pelo seu investimento no conhecimento e na investigação em torno da nutrição?
Sim, nesse conhecimento e noutros pontos também, porque se liga muito a questão da educação com a nutrição. Na verdade, nós chamamos de nutrir exatamente para tentar ir além da nutrição, porque há aqui muitas relações. Tal qual a educação tem que ter este propósito da criação da comunidade, muitas vezes também há à volta da alimentação que nós criamos comunidade, em que há passagem de experiências, há um conjunto de rituais que na nossa sociedade, e em muitas, são realizados à volta da alimentação, e ela tem um poder muito grande. Mas há depois também outros elementos de nós aproximarmos de idades mais precoces. A relação com a alimentação é formulada muito cedo, o gosto pelos alimentos, enfim, o sabor, a forma como são apresentados, a forma como os próprios espaços físicos estão construídos. Se pensarmos em instituições públicas, em creches, em jardins de infância, como é que são os espaços de alimentação e como é que isso cria uma determinada relação. Depois há uma componente também muito importante, nós há pouco não falamos, mas o que nos propomos fazer com o centro educativo é que ele seja devolvido à comunidade e, portanto, integra a rede pública. Há aqui um princípio de equidade que é muito importante, e nós vivemos numa sociedade que ainda tem muita insegurança alimentar, ou seja, há muitas pessoas que também têm dificuldade em fazer um conjunto de escolhas que teoricamente seriam escolhas mais saudáveis, ou pelo menos são, enfim, são muito levadas a tomarem outras escolhas, porque muitas vezes questões de valor, de acesso, têm outra dificuldade, e aqui a educação pode, no fundo, gerar alguma dimensão de equidade. E depois, de facto, há a questão do conhecimento, ou seja, de nós aparecermos enquanto uma fundação que procura fazer coisas, experimentar coisas, sempre em cocriação, mas sempre nesta perspectiva de procurarmos transferir conhecimento e criar novo conhecimento, sempre também a olhar para aquilo que, no fundo, é a ciência da implementação, que é algo que é pouco falado, mas a forma como muitas vezes é na implementação de determinada ciência que muitas coisas falham, como é que nós podemos passar disso a que depois se produza de facto um efeito. E só mesmo para terminar, ainda uma outra ambição, ainda há pouco falavas de ambição, e essa é grande, é que se nós, enfim, todos esta mesa, creio, e as pessoas que nos estão e nos vão ouvir, reconhecem que a alimentação tem hoje um papel importantíssimo nas dimensões da saúde e do bem-estar. Se nós olharmos para o quadro fundacional em Portugal, não há fundações a trabalharem este tema com um peso. E acho que isso deve merecer uma reflexão da nossa parte, e nós também, no fundo, queremos estimular e surgir enquanto alguém que vem procurar que outros se juntem também neste caminho de podermos, no fundo, investir mais nesta área que é tão importante. Lá está, é fazer o que ainda não foi feito, que é o espírito da Casa Mendes Gonçalves, e que agora, pegando aqui na perspectiva do João, da regeneração, e eu sei que o João é apaixonado por estas matérias, e quando eu te ouvi falar pela primeira vez sobre a agrofloresta e todo o trabalho que já estavas a desenvolver, eu acho que fiquei com aquela sensação que a partir do momento em que nós vemos o poder das práticas regenerativas, já não dá para desver, permitam-me a expressão, porque abre um caminho tão bom e tão bonito de respeito pelos recursos do planeta, pela qualidade nutricional dos alimentos e até pela forma como todos nos podemos educar a vários níveis. Queres-nos ajudar assim a esclarecer também para quem nos vai ouvir o que é exatamente esta noção de regeneração? Que mais ou menos aconteceu-me o mesmo, ou seja, quando eu conheci trabalhos de outras pessoas que me mostravam que era possível, e estávamos a falar de produzir alimentos enquanto se regenerava, é uma mudança de mindset total, e a partir de um princípio antigo em que nós não somos educados, mas ficamos com essa convicção que para produzir temos que explorar e que temos de alguma forma sempre de esgotar recursos, e de repente conhecemos modelos que fazem exatamente o contrário, ou seja, que enquanto produzem comida, e comida saudável, e como numa atividade que tem impacto não só a nível da saúde humana, como a nível da saúde ambiental, ainda consegue regenerar, captar carbono, colocar na terra, aumentar a biodiversidade. É um sistema, um modelo regenerativo, vai contra tudo o que nos ensinaram, e é um sistema que parte normalmente de algo que pode ser melhorado, e melhoram enquanto produz alimentos. Então, acaba por ser fantástico, relaciona várias áreas entre a botânica, a ecologia, a microbiologia, a química, a física, e de repente torna a pessoa num centro importante, num participante importante no modelo produtivo, e produz não contra a natureza, que é algo que eu sempre vi na minha vida, mas tenta-se enquadrar no que são os processos da natureza e nos processos da vida para produzir.
enquanto regenera. E quando estamos a falar em regenerar, na agricultura, estamos a falar de aumentar a biodiversidade, com todos os efeitos benéficos que isso tem. Quando falamos de alterações climáticas, falamos de excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Então estamos a falar de removê-lo através de um processo super antigo, que é o de fotossíntese, uma coisa básica que nos ensinam nas escolas. E colocar esse carbono, não é, com a energia solar, colocá-lo no solo, aumentar a fertilidade, criar condições para o aumento da infiltração de água, ou seja, de repente passamos a ter um paradigma em que não dizemos do quanto é que choveu, nós retiramos essa frase do nosso dia-a-dia e perguntamos quanto é que infiltramos, quanto é que conseguimos guardar, isso é a parte mais importante. Eu no outro dia falava, esta semana, com um agricultor que dizia já pode parar de chover porque ela não entra, ela escorre, eu já não a vejo. E eu pensava, num campo que segue estes princípios, não existe esta questão, não vemos poças de águas ou erosões, ou seja, entramos no que é um ciclo de processos naturais, mas não é propriamente de uma forma altruísta com a natureza, porque nós tomamos partido dele, ou seja, produzimos comida para nós e temos impactos em várias áreas. Se pensarmos depois a nível de sociedade, eu costumo sempre dizer isto, coloco o agricultor num papel super importante, porque ele de repente não é só um produtor de calorias, ele é um produtor de energia, saúde, benefícios ambientais, que tem que dominar várias áreas. Então o papel dele é fundamental no dia-a-dia e deixa de ser, na minha opinião, deixa de ser uma receita, passa a ser uma interação com base na observação, que existe tanto conhecimento que deixa de ser aquela função que nós, em termos históricos, desvalorizamos completamente, e eu também desvalorizava, que é, não serve para nada, serve para a agricultura. Isto eu vinha muito da escola, eu costumo dizer, o bom aluno ia ser engenheiro, doutor, quer que seja, assim. Não ia ser agricultor. Sim, sim. Os alunos que não davam para engenheiro, ou que os pais não tinham capacidades económicas para isso, serviam para agricultores. Eu que estudei engenharia vejo completamente ao contrário, ou seja, é uma profissão em que é preciso dominar tantas áreas, será se calhar daquelas em que é preciso ter mais conhecimento hoje em dia para conseguir efeitos positivos, partindo sempre do princípio que qualquer ação humana na natureza pode ter dois efeitos, ou uma sequência de efeitos negativos ou uma sequência de efeitos positivos que levam à regeneração. Aqui nós falamos sempre na sequência de efeitos positivos na nossa ação, ter consequências benéficas a todos os níveis. Se me deixassem só aqui, até porque daqui nós percebemos que há portanto, o papel central do agricultor naquilo que é o impacto no ambiente e também na produção, mas da qualidade nutricional, porque acho que quando se fala em impacto ambiental ou das alterações de clima, também vamos nos esquecendo que isto provoca alterações na própria produção primária, e vou dar o exemplo. Nós temos na parte vegetal muitos constituintes que nós conhecemos como anti-inflamatórios, antioxidantes, portanto os fitoquímicos, que só estão presentes de forma natural no mundo vegetal. Eles são uma reação do ambiente, da planta relativamente ao ambiente. Ou seja, como eu costumo explicar aos alunos, a planta, ao contrário do animal, não foge e, portanto, não se pode pôr à sombra quando está sol, nem pode fugir do predador. E, portanto, a planta quimicamente é muito competente e vai reagir relativamente ao ambiente. E, portanto, a produção primária, este conhecimento de que determinadas práticas, determinadas circunstâncias pode até influenciar uma qualidade nutricional completamente diferente. Portanto, esta no fundo, tríade é extremamente relevante, e não ver só as alterações de clima como altera a produção ou causa dano no ambiente, mas a própria qualidade nutricional é sempre muito oscilante, não há uma receita para a laranja vai ter X disto ou daquilo, varia de acordo com a produção primária. E que o solo é um ser vivo que tem uma comunidade microbiana que está presente na relação com as plantas, ou seja, que parte também dos compostos, muitas vezes dizemos que existem naturalmente, que podem existir em concentrações menores ou maiores,
estão associados a essa microbiologia, a uma rede de cadeias tróficas. Sim, até porque os micro-organismos do solo vão alterar o metabolismo da planta. Ou seja, isto é fundamental. E a diversidade dos micro-organismos criam respostas e metabolitos diferentes entre eles. Então, quanto mais complexo for, mais natural e benéfico é, na verdade. Este cruzamento de conhecimentos é fundamental, não só, por exemplo, para as ciências da nutrição terem muito conhecimento daquilo que é produção primária, mas sobretudo na produção primária, seja na agronomia, seja na veterinária, compreenderem a importância que alguns nutrientes ou alguns componentes químicos têm na saúde. E, portanto, eu consigo majorar, por exemplo, aquilo que toda a gente conhece da uva ou do vinho tinto, o resveratrol, é um antifúngico natural. Portanto, a uva só vai produzir se de facto tiver uma ameaça. Se não tiver ameaça, não vai produzir. E, portanto, este cruzar de conhecimentos é muito importante. Nessa perspectiva do conhecimento, e parecendo esta questão da regeneração e das práticas regenerativas tão tentadoramente boas para o nosso futuro comum, o que é que acha, João, que impede que essa transição para já seja feita de forma mais fluida e mais rápida? É a pressão económica de uma agricultura intensiva? É o desconhecimento por parte dos agricultores, por exemplo, dessas ferramentas que podem levar a que todas estas práticas sejam positivas? É eventualmente a academia, que também ainda está congelada numa teoria e em hábitos antigos e muito enraizados? O que é que achas que é preciso fazer para que tudo isto seja mais fluido e mais se propague? Na verdade, está-se a propagar. Eu acho que tem um bocado dos vários aspectos que tu falaste. A desformatação é talvez o mais difícil, ou seja, sempre que falamos, e é curioso, sempre que falamos de projetos ambiciosos, a maior parte das vezes são pessoas que não conheceram outro modelo que iniciam um novo projeto. Ou seja, é muito difícil criar estas alterações de comportamento, pedir a uma pessoa que fez durante 30 anos que lhe ensinaram daquela forma e não lhe ensinaram por maldade, era porque na altura era aquela a forma de se produzir, que se pensava que se ia produzir em massa para alimentar um mundo cuja população crescia bastante. Ou seja, aí está uma dificuldade grande em dominar tantas áreas de conhecimento para depois aplicar, e depois a transição é um desafio, porque é muito mais fácil. Aqui falamos sempre em criar com o solo, e nós dizemos muito, nós na Casa Mendes Gonçalves, o projeto, costumo dizer, produzimos solo, temos essa liberdade para produzir solo e o resto são subprodutos. Um agricultor tem pressão económica, e fazer a transição de um solo inerte para um solo vivo, funcional, complexo, não é como na indústria, não é com estalar de dedos, não é de um dia para o outro, é um processo que demora e que tem consequências económicas no curto espaço de tempo. Ou seja, aí faltam também algumas políticas de apoio e muita mudança do que se ensina também na academia, essa parte é importante. Há sempre resistência, faz parte. Mais uma vez, eu não acho que as pessoas o façam por maldade, mas hoje em dia temos correntes quase, eu diria que existem modelos antagónicos e é preciso haver abertura mental para explorarmos novas formas de fazer. Essa parte é super importante. Claro. Mais uma vez, novas formas de fazer o que ainda não foi feito. O João falava há bocadinho da ideia de desformatar. Isso fez-me lembrar nas questões da educação, e eu não sou especialista em educação, portanto estou aqui só a falar das minhas percepções, mas tenho sempre a ideia que, apesar de no pré-escolar isso já não existir tanto, a lógica da creche ainda parece ser, para a grande parte das famílias, apenas uma etapa onde se colocam as crianças para que alguém tome conta delas. Mas a verdade é que parece-me que até há evidência científica de que todo o trabalho que é feito nessa altura já vai ter impacto no crescimento e na capacidade de aprendizagem, no número de palavras que as crianças sabem, por exemplo, quando já chegam ao ensino primário ou ao primeiro ciclo. O que é preciso desformatar aqui para que, se calhar, se olhe para essa etapa, que começa muitas vezes já na barriga da mãe, para que as coisas mudem um bocadinho na forma como se vê este processo educativo das crianças? Obrigado. De facto, os grandes especialistas de educação são as crianças, são os alunos. Eles é que são os grandes especialistas porque estão diariamente sujeitos a muitas formas diferentes de pensar e de praticar a educação. Portanto, ninguém neste país sabe mais sobre educação do que os alunos e as alunas. E eu não sou aluno nem aluna, mas com atenção.
Eu acho que é seguir aquilo que o João acabou de dizer. O João falou em 2 ou 3 aspectos que eu gostava de ressaltar. Nós temos, mais uma vez, que regenerar e nutrir. Regenerar o quê? Em primeiro lugar, o espaço. Eu acho que a Casa Mendes Gonçalves tem aqui uma oportunidade, e sei que já a agarrou, de pensar o espaço, os espaços de aprendizagem de uma forma radicalmente diferente. Porque nós habituámos a espaços de aprendizagem, habituámos a espaços de práticas industriais e agrícolas, habituámos a um uso do espaço que está completamente posto em causa. Porque, como disseste bem, as crianças aprendem desde muito cedo. O período mais crítico do desenvolvimento das crianças acontece antes dos 3 anos, de maior sensibilidade e de maior plasticidade do ponto de vista do seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Acontece antes dos 3 anos e o nosso sistema educativo começa depois dos 3 anos. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas eu não era sobre isso que queria falar sobre o uso do espaço. Portanto, a Casa Mendes Gonçalves tem aqui uma oportunidade muito grande de contribuir para o sistema educativo, não é deste país, é do mundo, pensando de forma radical, e radical no sentido de profunda, sobre como é que nós queremos configurar espaços de aprendizagem. Eu costumo dizer que numa sala de aula, que provavelmente não terá muito mais anos de vida, mas numa sala de aula há 3 educadores. Há o professor, que é o primeiro e o principal, há o currículo, aos conteúdos, que por si são instrutivos, e há o espaço. O espaço é o terceiro educador que está na sala de aula. O espaço condiciona imenso o tipo de relações e o tipo de processo cognitivo que vai acontecer naquele local. E, portanto, desde a creche até ao final do primeiro ciclo e depois por aí fora, nós temos aqui uma oportunidade muito grande de regenerar a forma como olhamos para os espaços de aprendizagem. O segundo pilar é o pilar do tempo. Não saímos das leis da física, João. O pilar do tempo. Nós habituámos-nos à ideia de que há um espaço para aprender e também há um tempo para aprender. Eu acabei de dizer, o tempo para aprender começa aos 3 anos. Na realidade não é bem assim, porque depois não é obrigatório e não é escolar. Só é obrigatório e só é escolar aos 5. Quer isso dizer que dos 0 aos 5 não aprendem, ou dos 0 aos 6 não aprendem. Também nos habituámos a dizer que se aprende de setembro a junho. Quer dizer que de julho a agosto esquece, que é para se poder aprender outra vez de setembro. Também, nós habituámos a uma forma, a tempos de aprendizagem, a ritmos de aprendizagem, habituámos a segmentar os percursos escolares e os processos de aprendizagem em unidades de conteúdo de 45 ou de 50 ou de 55 ou de 60 minutos, quando nada disso faz sentido. Porque cada um de nós tem o seu ritmo, o tempo da educação, tal como o tempo da agricultura, não é o tempo dos resultados imediatos, é o tempo da distensão. Por isso é que na Idade Média, ou já no Renascimento, se chamava liberal arts. Liberal porquê? Porque tinham liberdade para aprender. Estavam libertos das mundividências do dia-a-dia, não é? Das pequenas coisas do dia-a-dia. Portanto, tempo. Como é que se organiza o tempo da aprendizagem? Os alunos têm todos que aprender no mesmo ano ao mesmo tempo, têm todos que progredir ao mesmo tempo, têm todos que começar o dia todos da mesma forma, a fazer a mesma coisa e acabar todos da mesma maneira, a fazer todos a mesma coisa. É assim que vai ser o dia-a-dia deles quando saírem da escola. É assim que funciona a fábrica na Mendes Gonçalves ou qualquer uma dos contextos em que trabalhamos. Não é. Não é. O terceiro pilar é o pilar dos conteúdos. Eu há pouco falava de pertinência, de relevância e de significado. Não é? Esta é uma palavra poderosíssima. De significado. E o João falava no altruísmo, falava na cidadania há pouco também. Eu acho que a Casa Mendes Gonçalves tem aqui a oportunidade para trazer para dentro dos conteúdos a experiência. E isto faz-se como? Isto faz-se colocando as crianças desde muito pequenas na cozinha, colocando as crianças desde muito pequenas com a mão na terra, e colocando as crianças desde muito pequenas na gestão da escola. São coisas muito simples, como dizia há pouco, isto não é rocket science, não é nada tremendamente complicado. Estas 3 medidas curtas e simples provocam mudanças muito importantes. A quarta e última regeneração que podíamos fazer tem que ver com os atores que intervêm no processo educativo e o papel que cada um tem. Se continuarmos a achar que a melhor forma que temos de criar pessoas que pensam criticamente, que são autónomas, que são interdependentes, que compreendem que elas não serão nada nunca sem os outros que estão à sua volta, que se não lhes conseguimos ensinar que elas nunca estarão bem se à sua volta estiverem pessoas que não estão bem, se continuarmos a achar que a melhor forma de educar crianças neste sentido é pedir-lhes para estarem sentadas, quietas e caladas 12 anos a olhar para a frente, especialmente caladinhas,
para depois, mais tarde, dizermos que têm dificuldades na comunicação, que têm dificuldades na produção de informação, que têm dificuldades na negociação, que têm dificuldades a gerir conflitos e tensões. Pois, claro, 12 anos calado é muito tempo calado. Portanto, há aqui oportunidade para a Fundação Mendes Gonçalves pensar qual é o papel que nós queremos que os alunos tenham, as crianças tenham, qual é o papel que nós queremos que os professores tenham, o papel que nós queremos que as empresas, as forças vivas daquele território e os pais podem ter. Esta era a regeneração. E que termino dizendo, há aqui uma oportunidade para a Casa Mendes Gonçalves nutrir. Nutrir o quê? Nutrir esta convicção inabalável de que um pequeno grupo de pessoas altamente motivado consegue mesmo mudar o mundo, porque foi sempre assim que ele mudou, João. Sempre foi assim. Isto dizia a Margaret Mead, não é? Sempre foi assim. Sempre houve um pequeno grupo de pessoas altamente motivadas que conseguiram mesmo convencer a grande maioria. Eu acho que a agricultura regenerativa é um bom exemplo de um pequeno grupo de pessoas altamente motivado que no início começa com uma grande taxa de rejeição, mas que vai acabar por conseguir impor pela realidade as suas ideias. Obrigada, Pedro. O desenho do centro educativo parece-me que vai muito ao encontro daquilo que o Pedro dizia e desta lógica de não conter as crianças, mas de as deixar existir. Aliás, enquanto o Pedro falava, perguntava-me até que ponto esta contenção excessiva também não se traduz depois num excesso de diagnósticos de hiperatividade, de déficit de atenção. Acho que de repente andam tantas crianças contidas que depois toda a sua energia parece excessiva, não é? Mas o desenho que está a ser pensado para este lugar mágico, que eu acho que há aqui uma palavra também que me ocorre não no sentido esotérico da palavra, mas esta magia da transformação, a magia de olhar para as relações professor-aluno com afeto, de olhar para o solo, criando o solo, de olhar para a nutrição no seu sentido mais amplo. Tiago, como é que tu vês, em termos até de infraestruturas e de tudo aquilo que está pensado, a Fundação Mendes Gonçalves conseguir criar este espaço que permita esta liberdade de ser a estas crianças e estes jovens? Bom, eu que estou bastante imbuído naquilo que é o projeto, que no fundo está desenhado e que foi desenhado pelo Gabinete de Arquitetura coordenado pelo Tezuka, e portanto uma pessoa bastante reconhecida no desenho e de referência mundial no desenho deste tipo de espaços, consigo ver todas estas coisas a acontecerem naquele sítio. Aliás, vejo mesmo visualmente e sinto-me no fundo lá dentro, porque este princípio está bastante presente. O Pedro destacou a questão da relação com o espaço, a forma como nós vemos o tempo e como nós queremos aproximar, de certa forma, particularmente o período dos 0 aos 3, mas se nós quisermos estender um bocadinho mais os 0 aos 5, daquilo que é uma ideia de um centro educativo, enfim, que vai um bocadinho além do acesso. Nós ainda falamos muito da dimensão do acesso, e o acesso é muito importante, ainda é muito desigual em Portugal, e em Portugal não é uma realidade apenas portuguesa, no contexto europeu, se nós não quisermos sair da Europa, é bastante desigual, há dificuldades de acesso, e portanto essa é uma dimensão importante, mas há mais do que isso, há a questão da qualidade, do que é que acontece. E isso é verdadeiramente importante, porque a promoção da equidade, que é uma palavra que nós, no fundo, vamos ouvindo bastante e a miúdo, se for trazida para esse período, é um investimento com potencial de retorno e de eficácia, e, portanto, de retorno, se quisermos, económico às políticas públicas, mas principalmente de retorno para a vida das pessoas, ou seja, daquelas pessoas terem realmente um futuro de equidade, enfim, muito mais poderoso do que outros investimentos, que certamente são importantes no primeiro ciclo ou até no ensino superior, se nós quisermos ir mais tarde, mas que já vão chegar a menos pessoas, e acho que vai ser já mais difícil para essas pessoas esse processo, e portanto de aproximarmos a dimensão da qualidade. Isto imbuído de facto num projeto, enfim, que tem a questão do espaço, do tempo, olha para os diferentes atores, para a comunidade, procura trazer, procura inspirar e procura ir além da educação, porque essa é também a nota. Nós, enfim, mais uma vez falamos aqui um bocadinho de ambição. Nós temos estes 3 programas estruturais, o Educar, o Nutrir e o Regenerar, mas em todos eles nós queremos ir além destas palavras, no fundo ligá-las, e, enfim, há pouco falei do Nutrir, mas se nós olharmos para a ideia do Regenerar, nós queremos partir muito daquilo que é o trabalho que nós podemos fazer para apoiar e acelerar alguma advocacia, juntar pessoas, alguma possibilidade de transição que nós queremos trazer para esta área, mas estender um pouco o conceito da regeneração dos solos, da produção alimentar, para uma ideia de regeneração daquilo que pode ser um espaço em uma comunidade, a partir de uma pequena vila, que é Gulgã, mas em
co-criação e em colaboração com outras pequenas vilas, enfim, país e mundo fora, procurando pensar o que é que pode ser de facto a regeneração de uma forma mais ampla relativamente à nossa sociedade, com esta visão de que não basta, provavelmente, nesta fase já deixar para quem vem atrás como está hoje. Idealmente nós temos que deixar melhor do que está hoje. Nós já falámos muito sobre a Fundação Mendes Gonçalves, nós os dois, mas eu fico sempre encantada com a paixão que tu transmites e com aquilo que tu dizes que estás a ver, porque eu consigo ver nos teus olhos o que é que tu estás a ver e tenho a certeza que vai ser realidade. Nós já estamos aqui na fase final da nossa conversa. Eu queria pedir a cada um de vocês um desejo para a Fundação Mendes Gonçalves e se calhar começava pela Conceição. O que é que a Conceição gostava que a Fundação Mendes Gonçalves conseguisse fazer no âmbito da nutrição? Isso é muito simples, fazer acontecer. Acho que a mudança daquilo que fomos dizendo ao longo desta conversa, há muita coisa já que se sabe e, portanto, é só mudar, é só fazer acontecer. Em relação à escola, por exemplo, a cozinha, parece-me que o Pedro falou daquele ponto há bocadinho importante, que é, em vez de estar a ensinar tanta roda dos alimentos e tanta teoria, pôr os miúdos na prática, num kitchen lab da escola, a preparar refeições, parece-me bom para a cidadania. Autocuidado. E a pôr as mãos na terra, como dizia o Pedro também, não é? Exato. Que de certeza que é coisa que o João gostaria de ver. Sim. Um desejo para a Fundação. Sim, ter impacto e que o projeto e os projetos da Fundação e apoiados pela Fundação consigam chegar a pessoas e tocar a pessoas como eu fui tocado e mudei radicalmente a minha vida quando conheci determinados projetos. E, no meu caso, criou-se uma obsessão de fazer. Uma boa obsessão. Sim, mas há quem diga que existe também a responsabilidade de divulgar, que se sabe. Eu acho que a Fundação vai ter esse propósito e esse impacto de divulgar e tocar outras pessoas. Pedro. Eu ia seguir isto que acabou de dizer o João. De todos os papéis profissionais que já fui tendo ao longo da vida, eu já vi talvez largas dezenas de projetos educativos verdadeiramente inspiradores. E eu gostava que este não fosse mais um, precisamente no sentido de que tivesse a possibilidade de avaliar com rigor, de investigar com profundidade, com distensão temporal, porque estes resultados às vezes levam gerações a aparecer. Não há testes para medir grande parte das atitudes e dos comportamentos que nós queremos desenvolver nas crianças. Não há como avaliar, a não ser em laboratório. E, portanto, este centro educativo será um laboratório vivo, e o que eu gostava que a Casa Mendes Gonçalves fosse capaz de fazer, porque ainda não foi feito, foi a partir deste laboratório vivo que vocês vão criar, influenciar a macroescala do nosso país e não só. Que pensasse global, portanto, pensar global e agir local, no lugar. Tiago. Bom, eu devo dizer que esta é a mesma ambição. Nós, até do ponto de vista da matriz de impacto, nós dizemos a Golgã, a região, Portugal e o mundo. E, portanto, Pedro, estamos empenhados e comprometidos com esse propósito, porque cada vez mais também o conhecimento vai se generalizar e, portanto, vai estar em todo lado. E isso é uma fonte de oportunidade para nós podermos trazer conhecimento e procurar transferir esse conhecimento, mas é também uma responsabilidade. Nós partilhamos na criação desse conhecimento com as oportunidades que nos estão a ser dadas e podemos devolvê-lo, e é por isso que é tão importante que nós tenhamos uma estrutura sólida, que, enfim, sejamos muito baseados em evidência científica muito clara, tenhamos um propósito muito consubstanciado e muito bem definido, exista toda a clareza para, enfim, se verificar como é que nós estamos a fazer, toda a abertura de o fazer em colaboração e, portanto, isso ser uma base de princípios absolutamente central para que, de facto, isso possa acontecer. Mas devo-vos dizer que há uma coisa que para mim é muito importante e que o fundador, o Carlos Mendes Gonçalves, não me passou diretamente enquanto responsabilidade, mas que eu a sinto muito, que é este modelo de fundação, que é um bocadinho distinto do modelo de fundação mais tradicional, porque no fundo o que está aqui a acontecer é o fundador, o Carlos Mendes Gonçalves, estar a doar a sua parte na empresa à fundação, procurando garantir um legado para, no fundo, de responsabilidade e de impacto naquela comunidade. Dizia-vos, nós demonstrarmos que, no fundo, é possível e que este é um modelo potencial. Ou seja, o que eu gostava muito é que daqui a alguns anos vários Carlos Mendes Gonçalves que nós possamos vir a ter no nosso país, quando pensarem naquilo que pode ser o futuro de uma empresa, do grupo empresarial,
possam não decidir criar uma fundação, mas possam eventualmente colocar isso como uma hipótese. E se nós o estivermos a fazer, há alguma coisa que podemos estar a fazer para mudar este país e, a partir do país, o mundo. Sim, Conceição. Mas aqui um bocadinho nesta lógica, considerando que já sabemos numa publicação no Lancet que vamos ter em 2050, nós estamos sempre a viver de projeção em projeção, muito mais obesidade do que excesso de peso no caso da faixa etária das crianças. Portanto, normalmente o excesso de peso ainda é numa percentagem superior à obesidade e em 2050 vamos ter uma inversão. É o artigo alerta para que os próximos 5 anos são completamente determinantes. Ou mudamos as coisas, ou é lá que vamos chegar. E, portanto, a questão da insegurança alimentar ou a questão da insuficiência alimentar é um problema, mas é muito mais do que isso. Já não é tanto a fome, mas é o excesso de peso e a obesidade que é um problema, e isto também não é peso, é saúde. E, portanto, acho que estes 5 anos, que o artigo que faz este alerta vem muito a propósito desta oportunidade e desta criação de valor. E, portanto, nos desejos é que, de facto, fazemos mudança e fazer acontecer a mudança. O plano estratégico da Fundação tem 8 anos, portanto, nestes 5 espero que sejam bem aproveitados. Eu acho que depois de vos ouvir e de nos ouvirmos, sentimos aqui a complexidade dos problemas que estão em cima da mesa, mas acho que há aqui também muita paixão e muita esperança e muita capacidade de poder fazer acontecer e fazer, mais uma vez, como diz o Carlos, aquilo que não foi feito ainda, mas que vai ser feito pela Fundação Mendes Gonçalves, tenho certeza absoluta. Muito obrigada a todos. Vamos continuando a conversar e a fazer acontecer. Obrigada. Obrigado.